Tá gravando esse treino? Tá certo, Vinícius. Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia para vocês, bom dia, professora Amanda, né? Sejam todos bem-vindos aí de novo, né? Mais uma aula nossa, né? Estamos aí se aproximando. Já passou da metade do ano, né? Tá bom. Quase tá ficando até enjoado de falar esse negócio, né? Desde o ano passado esse trem aí, mas tá bom, vamos que vamos, tá? Boa semana para nós que está começando, né? Para todo mundo que está aí. Bom dia para quem está chegando agora, para quem não tinha falado. Bom dia a todos, a todas, né? Ótima semana para todos nós que está começando aí. Vamos que vamos, né? Vamos lá que não tem para onde correr, né? Independente aí dos percalços aí, dos problemas da pandemia, vamos tocando, vamos fazendo o que dá, né? Vamos tentando, não fazendo o ideal, né? Mas se o ideal fosse 10, né? Nós estamos tentando aí fazer do 5 ao 6. Vamos assim. Vamos pensar assim, né? Não estamos no zero, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje eu e a professora Amanda, a gente vai começar a entrar a gente vai começar a falar sobre a construção do banco de dados, tá? Então, a ideia é que na próxima aula a gente já mexa com o banco de dados, tá bom? Depois eu vou dividir a tela com vocês. Eu vou apresentar o slide, eu com a professora nós vamos apresentar os slides, né, com conteúdo, evidentemente. E aí, lá no finalzinho, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta. Tem duas ferramentas, não me deixe esquecer, tá? Nenhuma das duas é ótima para a gente trabalhar nesse cenário à distância, tá? Mas tem uma que é online, que dá para a gente usar aqui no navegador da internet, e tem uma que dá para usar no celular também, tá? O do celular tem que instalar, tá bom? Aqui na internet você só tem que conectar nela e boa, tá? Inclusive, eu vou até deixar a senha, se vocês quiserem usar de casa, mas quiser criar o banco de dados de vocês, sem problema nenhum. Esse banco de dados dá para a gente compartilhar juntos, tá bom? E quem não tem computador, o celular, tá uma carroça, professor? Bom, tudo bem. Nesse caso aí, a gente vai pedir então para que vocês desenhem no papel para nós, tá bom? Mas a gente vai tentar atender todo mundo aí da melhor forma. Basicamente, o que a gente vai fazer no caderno, a gente vai usar uma ferramenta digital, mas nada impede da gente fazer no caderno, tá? É um pouco mais trabalhoso? Sim. No celular vocês vão ver que é um pouco mais trabalhoso também, tá? Mas é o que dá para fazer, tá bom? Então vamos dentro do cenário, a gente vai tentar fazer tudo isso, beleza? Vamos lá então? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês, só um minuto. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela toda. Acho que deve estar aparecendo aí a tela para vocês já, certo? Se alguém só puder mandar um... apareceu aqui, professor. Só para mim. Tá aparecendo assim. Apareceu aqui, beleza, obrigado. Opa, maravilha. Então, vamos lá. A gente já falou, né? Então, basicamente aqui, um conceito básico aqui que a gente vai retomar, né? A gente está insistindo nisso porque é importante, ok? Então, um banco de dados computadorizado pode ser criado e mantido por um grupo de programas, de aplicações escritos especificamente para alguma tarefa, né? Esse programa que faz isso é o gerenciador de banco de dados. E quantos? Então, perceba que SGBD é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. A gente pode entender que esse sistema, a gente pode entender que seria um sistema computadorizado. Mas também pode ser um sistema que não é computadorizado. Então, vamos pensar o seguinte, sabe, já viram aquela figura daqueles armários de aço, né, que tem lá na Secretaria do Instituto Federal, por exemplo?
Aquilo, vocês não devem ter visto, né? Eu também não vi. Mas ali dentro da secretaria, para quem já teve oportunidade, parece um armário grandão que tem uma manivela que o pessoal gira, ele abre, né? Parece um cofre, né? Então tem um monte de arquivo ali, tem um monte de documento. O que, que é aquilo ali? O que, que são aqueles armários de aço? Aqueles armários de aço, aquilo é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Mas de quem? Gerenciamento de banco de dados com as informações dos alunos da escola, as notas, as disciplinas, a matrícula, telefone de contato, endereço, né? E por aí vai. Na casa da gente, vamos olhar então na casa da gente. Se alguém não tiver, vocês me perdoam, tá? Mas aqui em casa a gente tem, e provavelmente deve ter na casa de vocês. Sabe aquela pastinha que o pai ou a mãe guarda as contas que foram pagas? Tem aquela também que a gente não pagou ainda, né? Mas enfim, tem aquela gaveta que a gente coloca os documentos, não é isso? Tem a gaveta do documento, tem a pasta da certidão de nascimento dos filhos, tem a pasta da escritura da casa, tem a pasta com o documento do carro, tem um monte disso. Em casa a gente tem bastante disso, né? O que, que são essas pastinhas plásticas, né? Ou essa gaveta? É um sistema de gerenciamento de dados. Ou seja, então quando você, por exemplo, precisa de um comprovante de endereço, você vai lá e pergunta para a mãe: ô mãe, vó, o pai, o tio, tia, eu preciso de um comprovante de endereço para levar na escola. Aí o responsável vai lá, pega para você, ou ele diz: olha, sabe a gaveta do guarda-roupa? No fundo, na parte de baixo, em cima, no maleiro ali, tem uma caixa de sapato, né? E tem uns documentos ali tem uma que está chamada conta de luz e outra está chamada conta de água, por exemplo. Vai lá e pega a mais recente. É um sistema. Aí você fala assim, poxa, Flávio, mas uma caixa de sapato, se eu pegar uma caixa de sapato e escrever fora dela contas de luz pagas, contas de luz não pagas, por exemplo, tá? E a conta de luz que chegou, eu coloco na caixinha de sapato apagar. Depois que eu pagar ela, eu tiro ela de apagar e coloco ela na paga. Isso é um sistema de gerenciamento de arquivo? Sim. Isso é um sistema de gerenciamento de arquivo, tá? Se a gente analisar friamente, o caderno de escola de vocês é um sistema de gerenciamento de dados. Então, quando a gente começa o ano, então, posso falar besteira, mas vamos lá. Vamos pegar a disciplina de matemática, por exemplo. Aí você começa lá no ano, fala, aprende as continhas de mais. Aí a professor explica, o elemento 1 mais o elemento 2 é igual a um terceiro elemento, que é a soma desses dois aqui. Quando você tem, e aí você vai virando as folhas desse caderno e vai escrevendo. Esse caderno é um banco de dados, de informações da disciplina de matemática, tá? Então, evidentemente, por ser um curso de tecnologia, nós vamos sempre falar do computador. Mas lembre-se, um sistema de banco de dados, ele não se restringe única e exclusivamente a um computador, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos continuar. E existem vários sistemas de gerenciamento de banco de dados. Tem o sistema de gerenciamento de banco de dados Oracle, né, que é muito bom. Tem o da Microsoft, que é o MySQL Server, que é muito bom também. Tem o MySQL, que é o que nós vamos usar nessa disciplina. Você tem o Access da Microsoft. Você tem um banco de dados chamado Cache, né? Você tem o PostgreSQL, tem Interbase, que eu nem sei se existe mais, e por aí vai, tá? Mas devem ter vários. Eu conheço apenas alguns, uma fração, tá ok? Então, existem vários sistemas de gerenciamento de arquivo, tá bom? E definir um banco de dados significa especificar um tipo de dados a serem armazenados, juntamente com a descrição detalhada de cada tipo desses dados. Então, a gente já falou isso. Então, no caso do Instituto Federal, para que serve um banco de dados? Para guardar informações relacionadas aos negócios, às atividades da escola. E quais são as atividades da escola? Matricular aluno, organizar esses alunos nas salas, nas classes, por turma, por disciplina, certo? Por ano letivo, por semestre, e por aí vai.
Se a gente pegar, por exemplo, um supermercado, qual é o intuito de um banco de dados? Criar um banco de dados para ele gerenciar os produtos do supermercado. Então, produtos com data de validade mais próxima, é os que eu preciso vender primeiro. Esses produtos estão organizados em corredores, prateleiras, né? O preço, né? O fabricante, né? Quem são os clientes que estão comprando, que tipo de clientes são esses, tá ok? Se você pegar, por exemplo, uma indústria automotiva, quais são os componentes, as peças que compõem um carro, tá? E por aí vai, gente. Então a gente pode ficar aqui exemplificando. O fato, um banco, né, criar as contas dos clientes, certo? Criar as contas dos clientes, gerenciar as transações de empréstimo, de pagamento, de transferências via Pix, por exemplo, tá? E aí vai. Então, tem uma infinidade de aplicações. Mas, basicamente, quando a gente pensa no banco de dados, nós pensamos nessa estrutura aqui, ó. Nós, basicamente, estamos pensando nessa estrutura. Então, a gente tem aqui, ó, de um lado, a gente tem no topo aqui, ó, os usuários, né? Nós temos aqui os usuários. Deixa eu desenhar um cabelão aqui, menino. Aqui nós temos os usuários, entendeu? E quem é esse usuário? Bom, os usuários são as pessoas que vão usar o sistema. Então, por exemplo, quando você se conecta no Facebook, você faz o seu login lá no Facebook, o Facebook está verificando em um banco de dados o seu login. Para quando abrir o sistema, ele já trazer os grupos que você está vinculado, as conversas que foram compartilhadas com você, tá? E os programadores, eles se utilizam também desses bancos de dados para que eles possam extrair informações. Por exemplo, relatórios, né? Então, o dono de uma metalúrgica, o gerente Ai, fugiu agora. O gerente de relacionamento lá de operações, ele quer saber como é que anda as vendas da empresa. Então, eles têm uma meta aí de vender, sei lá, 100 toneladas de aço até agosto, né? Por exemplo. Então, vamos pegar que você pega aí um grupo, aí, um Gerdau, por exemplo, né? E a meta deles é vender 100 toneladas de aço até dia 30 de agosto. Aí o diretor de operações vai lá e verifica aí como é que estão as vendas nesse momento. Então aí os programadores elaboram relatórios, né? Relatórios, documentos que podem ser impressos e usados pela direção, pela área estratégica da empresa para que ela possa definir os próximos passos da empresa. Por exemplo, se a gente pensar no supermercado, então vamos pensar vamos pegar um exemplo prático, né? A Páscoa passou aí não tão recentemente. Mas como é que às vezes a gente vê aquelas notícias na televisão, eles esperam vender 10% a mais esse ano do que ano passado. Como é que eles sabem essa diferença? Porque ele foi buscar isso em uma base de dados, em algum referencial. Então eles buscaram em todas as empresas que vendem chocolate, né? Olha, quantas toneladas você vendeu em 2018? Eu vendi X tonelada de chocolate na empresa A. Vou na empresa B, aí eu chego à conclusão, olha, no ano de 2018 foi vendido X toneladas de chocolate, tá? Eu quero saber especificamente ovos de Páscoa. Legal, aí eu pergunto para a indústria que comprou esse chocolate, olha, de toda essa tonelada de chocolate que você comprou, qual o percentual dela que é destinado a ovos de Páscoa? X, legal. E desse X aí, qual foi o percentual que você vendeu? Aí ela vai falar tanto. Então você fala, teve um aumento no volume de ovos de Páscoa, teve uma diminuição no volume de ovos de Páscoa, mas em compensação as pessoas compraram chocolate em barras, aumentou, através desses dados que estão no banco de dados, ok? Muito bem. Então, eu tenho aqui o programador e o usuário. Logo na sequência, eu tenho aqui as consultas. Tá ok? Eu tenho aqui as consultas. Que tá vendo aqui esse quadradinho mais externo?
Então, isso aqui é uma caixinha que está englobando, ou seja, está encaixotando toda essa solução. Está fazendo o que a gente chama de uma container, está fazendo um container disso, tá? Um encapsulamento. O que eu tenho aqui? Eu tenho as consultas. As consultas é justamente os comandos que eu faço para o banco de dados para que ele me retorne aquilo que eu desejo. E são os programas, né? As aplicações. Então, os programas, eles podem acessar o banco de dados, tá? Através de consultas SQL que a gente vai ver. E aí, ó, então perceba que aqui nós temos o software, tá? O software. Aqui é justamente aqui que nós vamos atuar, tá? Então aqui nós temos os programas, certo? Para processar consultas, que pode ser, por exemplo, o Oracle, né? O SQL Server da Microsoft Server, e tem aqui agora para nós o desculpa aí. Vamos lá aqui. Né? Tá. MySQL, que é o que nós vamos usar nessa disciplina, tá bom? E o software para acessar dados. E, propriamente dito, a gente tem aqui, né, os metadados e o banco de dados aqui. Aqui são as estruturas, né, os archives que a gente fala. E aqui são os bancos de dados, propriamente dito, que é o que nos interessa. Tudo bem? Então, ó, só para deixar um pouco mais exemplificado, quando a gente pensa em um banco de dados, então a gente sempre vai pensar, ter mais ou menos essa figura aqui, ó. A gente vai ter aqui um usuário, certo? E aí esse usuário, ele vai interagir com uma aplicação, ok? Essa aplicação, ela pode ser local ou na nuvem, né? Ou na internet, certo? Ela pode ser essas duas coisas aqui. Ela pode ser as duas coisas diferentes e pode ser as duas coisas juntas, tá bom? Você pode ter aplicações que são as duas coisas. E independente disso, essas aplicações vão precisar SGBD, vão precisar acessar um banco de dados, ok? Então vai existir o que a gente chama aqui de transações. Vai vir aqui as transações do banco de dados, certo? E aí, essas transações aqui, ó, página atual. Essas transações aqui, deixa eu puxar aqui para cima, senão vai atrapalhar aqui, tá? Então, essas transações de banco de dados, elas são o que nós vamos, é a linguagem. Então, e esse banco de dados aqui, ele é mantido pelos programadores, né? Então, aqui eu posso dizer que aqui eu tenho os programadores, certo? E o que nós vamos aprender nessas transações? Então, essas transações, por assim dizer, né? O que são essas transações? Essas transações, elas são as... Peraí, deixa eu só tirar esse cara daqui, tá atrapalhando. Opa. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Perfeito. Essas transações, o que essas transações são? Bom, são consultas, tá? Criar tabelas, ok? Basicamente isso, tá? Alterar dados, né? Alterar dados, ok? Apagar dados a gente não usa mais
existe essa possibilidade também, né? Então, perceba que é muito simples banco de dados. Qual é o grande problema de aprender banco de dados? É justamente os comandos, né? Que às vezes que a gente se enrola. Os comandos. Que tem os comandos DDL, né? Os DML e tem os DCL, né? A gente vai ver cada um deles. A gente tem os DDL, que é o Data Definition Language, né? É a linguagem de definição de dados. Aí a gente tem o DML, que é a linguagem de modelagem de dados. E tem a linguagem de configuração dos dados, né? A gente vai ver isso com mais tranquilidade, tá, pessoal? Fica tranquilo. Aqui é só um resumão, só para a gente ter um norte aí, tá? Bom, e aí, ó, eu tenho aqui um exemplo de um banco de dados. Então, olha que legal isso. Eu tenho aqui, ó, deixa eu fazer vermelho mesmo. Então, eu tenho aqui, ó, a tabela aluno. E o que a tabela aluno tem? A tabela aluno, ela tem um atributo chamado nome, um atributo chamado número e um atributo chamado área. E aí, ó, olha os dados que eu tenho. Então, esse daqui, ó, são os dados. São os dados. Ok? O que eu tenho aqui? Eu tenho o primeiro dado, que é o José, de número 17, e da área info. Então, olha que interessante. Existe aqui, né, deixa eu fazer um quadradinho aqui. Opa! Peraí. Então, ó, isso daqui, ó, é um dado. É o que a gente chama de um registro. Ok? Isso daqui é um registro, tá? Então, esse camarada aqui, ó, isso daqui é um registro. É uma linha da minha tabela. Essa minha tabela aluno tem dois registros. Tem o registro do José e tem o registro do Antônio. Assim, da mesma forma, repare a tabela disciplina. Olha aqui, ó, os dados, né? Olha aqui os dados. Então, perceba que aqui eu tenho 4 dados, ou melhor, 4 registros, 4 tuplas, né? E a tabela disciplina, por sua vez, ela tem esses atributos. Ela tem o atributo nome, ela tem o atributo número, crédito e departamento, tá? E eu tenho outras duas tabelas aqui, ó. Eu tenho a tabela pré-requisito e tenho a tabela histórico escolar. E repare que cada uma delas tem os seus respectivos atributos, ó. Olha aí os atributos, ó. Aqui os atributos, né? Ó. Certo? E os respectivos dados, né? Os dados aqui que compõem essa tabela. Ah, Flávio, mas aqui no exemplo, o aluno só tem 2 dados. Posso ter 2 registros. Posso ter mais? Sim. Aqui a tela não cabe, né? Mas eu poderia ter vários. Quando a gente vai lá no Instituto Federal, a tabela aluno, ela é gigante. Inclusive, na tabela aluno, ela tem ela tem o registro do primeiro aluno que foi do Instituto Federal até vocês atualmente. Aí você vai falar assim, mas por que tem dados do registro do aluno que estudou há 10 anos atrás? Ora, porque isso é um banco de dados, eu não posso simplesmente apagar. Lembre-se, vão existir situações do banco de dados em que um registro ele é ativo, por assim dizer. E existe em algum momento que esse registro ele não é mais ativo no banco de dados. O exemplo do aluno é muito fácil. Então tem lá o aluno que foi o primeiro aluno, ele ficou lá 2 anos dentro do instituto e terminou o curso técnico dele e foi embora, foi seguir a vida dele, né? Ele não é mais aluno atual, mas existe o histórico dele, existe o registro dele lá. Por quê? Se ele precisar do histórico escolar, tá lá.
Entendeu? Então perceba que essa informação do passado, ela é importante, tá? Por isso que se chama banco de dados. Você quer ver como isso é importante? Imagine o Flávio, né? O Flávio trabalhou, eu trabalhei registrado, acho que desde os, sei lá, 17 anos, né? Trabalhei registrado desde os 17 anos. E trabalhei registrado até 2000, quando eu estava no sistema privado. Trabalhei até 2012. Depois eu entrei para ser funcionário público do Instituto Federal. Antes eu trabalhava no banco, né? Aquela pessoa que você não trabalhava, né? Não, mentira. Aí, em algum momento, eu vou me aposentar. E o tempo de serviço meu tem que ser contado. Já imaginou eu chegar lá na Previdência Social e descobrir que todo o meu passado foi apagado, foi perdido? Mas como assim? Né? Eu tenho um histórico, eu tenho uma vivência trabalhista que me dá o direito a aposentar. Né? Histórico de saúde, né? O chamado prontuário. Então, imagine, a pessoa tem uma doença, diabetes, por exemplo, né, que é uma doença, vamos pensar numa doença crônica, diabetes, né? E a pessoa faz acompanhamento sempre. E aí ela, sei lá se isso é possível, vamos imaginar que a criança lá, o adolescente lá, eu não entendo nada disso, tá? Lá com 14 anos é identificado com diabetes. E aí o cara já está com 50 anos. Então é feito sempre um acompanhamento. Então, quando ele precisa mudar de médico, porque aquele médico já é idoso, já se aposentou, ele vai passar o seu caso para um outro colega de trabalho, aquele outro médico vai estudar o seu caso. Então, ele vai pegar o seu prontuário e vai ver, o cara já tem diabetes desde os 14 anos, ele já fez uso desse medicamento, daquele medicamento, ele precisou fazer essa ou aquela cirurgia, tá? Então, isso é um histórico. E aonde que está isso? Está no banco de dados, tá bom? Então, perceba que é a importância, né? E aí, esse banco de dados, né, o sistema de informação, ele vai ser composto por dados que eu preciso colocar no sistema, um sistema que vai gerenciar, que pode ser um computadorizado ou não, né? No nosso caso aqui vai ser um computador, eu preciso ter um hardware e um sistema operacional, precisa ter um computador e precisa ter um sistema operacional, Linux, Windows, né? Enfim, Android, por aí vai. As pessoas que usam e administram os dados, então eu preciso ter pessoas que vão consultar e pessoas que vão manter esse banco de dados funcionando, programas ou aplicações que vão acessar esse sistema, né? E os programadores que vão desenvolver novos aplicativos, novas ferramentas para esse banco de dados, ok? E aí nós chegamos justamente, né, na linguagem SQL, né? Então, o SQL é uma estrutura, né? É uma linguagem de consulta estruturada, né? É a abreviação que é Structured Query Language, tá? Ela é muito parecida com outras linguagens de programação, mas ela tem algumas particularidades que são muito interessantes. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos pegar Java e C, por exemplo, né? Ambas são linguagens de programação. Ambas, o objetivo é desenvolver programas, mas a linguagem Java não é a mesma que a linguagem C. Agora, SQL não. SQL é a mesma para MySQL, é a mesma para Oracle, né? E é a mesma para o SQL Server, né? Entre outros. Então, se você aprende linguagem SQL, você sabe programar para um monte de banco de dados. Mas são todos iguais 100%? Não, né? Algumas funções, algumas particularidades é diferente do MySQL para o Oracle, assim como é para o SQL Server. Mas eles chegam ao nível de 70%, 60% de serem iguais. A única coisa que muda é uma coisa muito específica de um banco de dados ou outro. Mas se você aprender a linguagem SQL, você já tem, no mínimo, 60% de conhecimento, no mínimo,
60% de conhecimento em todos em todos os bancos de dados que existem no planeta. Então, olha que vantagem, olha que bacana. Se você quiser ser um programador, você vai precisar aprender várias linguagens de programação para lidar com os programas. Banco de dados, não. Basta você aprender muito bem uma linguagem e você já sabe praticamente para todos. Tá? Essa é uma questão interessante. E aí a gente tem, né, algumas definições aí. Então, como eu havia falado, tem o DDL, que é o Data Definition Language, né? Ele é usado nessas instruções aqui, ó. Né? A gente vai ver cada uma delas, create, alter, drop, rename. O create é para criar o objeto. O alter é para alterar, o drop é para apagar, o rename, consequentemente, vai renomear, e o truncate seria para resetar, zerar, limpar o objeto. Tá? A gente tem o DML, que é a manipulação, ou seja, eu tenho essas instruções aqui, insert, update e delete. Insert é para inserir, update é para atualizar os dados e o delete. O DDL, ele é relacionado à estrutura, ok? Aqui, ó, ele é relacionado aos dados, né? Aos dados, ó. Perfeito? A gente tem, aí depois a gente apresenta os outros lá, mas basicamente vamos começar pelos mais simples, tá bom? A gente tem aí dos controles de acesso, compartilhamento, a integridade dos dados, ok? E vamos já partir para um exemplo de uma criação de um banco de dados. A gente não vai criar hoje, mas semana que vem a gente vai criar, sem falta. Semana que vem não, na próxima aula. Então, olha só que interessante isso daqui. Lembra quando a gente começou a fazer lá as criações do banco de dados, aquela documentação? Pois muito bem. Existe aqui, ó, os relacionamentos. Então, olha, por exemplo, aqui, ó, o cliente. Um cliente pode fazer vários pedidos e o pedido está relacionado com um vendedor, tá? E por sua vez, o pedido, ele tem um item do pedido. E esse item está relacionado a um produto. Então, isso daqui é a nossa modelagem, ó. Isso daqui é a nossa modelagem, né? É aquele ER lá, né? Entidade, relacionamento e o MER, tá ok? Então, aquelas duas coisinhas lá que a gente pediu para vocês até agora, elas vão dar suporte para o que vai vir depois, tá? E aí, ó, então, esse modelo aqui, ó, entre aspas, né? Esse modelo, a gente pode dizer assim, esse modelo, ele vai ser agora convertido nisso daqui, ó. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso, só que agora ele está numa linguagem de banco de dados. É assim que o banco de dados enxerga, né, as operações. Então, aqui o que eu tenho? Aqui perceba que eu tenho mais detalhes do que aqui, ó. Aqui vamos dizer assim, a grosso modo, é apenas uma modelagem, é a ideia como eu penso que as informações vão estar armazenadas. Mas aqui agora elas estão no detalhe. Que tipo de detalhe? Isso daqui é uma chave primária. Isso daqui são atributos que vão armazenar os meus dados, ó. Então, na tabela cliente, eu tenho um ID cliente, que é o código do cliente. No caso de vocês, aluno, é o equivalente ao RA, certo? O RM, registro de matrícula, o RA, registro de aluno, né? Tem um nome, tem o logradouro, tem um nome, o bairro, o CEP, né? O pedido, né? Então, aqui eu tenho a chave primária do meu pedido. E o que é esse ID aqui, ó? Então, isso daqui, ó, é uma PK. Pode rabiscar aqui, Flávio, ó. Aqui é uma PK. E o que é esse daqui? Eu vou fazer uma cor diferente. Aqui é uma FK. Ó, vou fazer até melhor. Vou mudar as cores aqui, ó. E aqui é uma FK, né? E da onde vem vindo? Olha, o ID vendedor está vindo daqui, ó, né? E o ID cliente está vindo daqui, ó, certo? Olha que interessante. Aqui eu tenho uma PK, aqui eu tenho uma PK e aqui
Aqui eu tenho duas PKs, ó. Aqui é o que a gente chama de chave composta, que é uma PK. Então, olha só que legal. Esse daqui, o ID, cadê? O ID vendedor. Opa, eu fiz errado, né? Ah, não, tá certo, Flávio. Perfeito. E aqui, ó, olha o produto, né? Aqui, vou pegar uma outra cor aqui, ó. Olha aqui, ó. FK. Aqui, ó, vem vindo daqui, certo? Então, nós estamos indo para isso daqui agora, tá? E aí, ó, depois que isso aqui estiver pronto, nós teremos algo muito parecido com isso, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Deixa eu tentar dar um zoom aqui que tá ruim, né? O que que eu tenho aqui? Eu tenho a tabela, certo? Ó, eu tenho a tabela cliente com os seus respectivos atributos, ok? Ó, os atributos, né? A tabela cliente. E eu tenho aqui, consequentemente, os dados, ó. E aí, eu tenho aqui em um momento, eu tenho um registro, ó. Olha lá. Esse que eu deixei em destaque aqui em vermelho. Por exemplo, peguei esse, né? Eu tenho esse registro. Da mesma forma que eu tenho outros registros. Opa, desculpa aí. Deixa eu voltar aqui. É que eu cliquei ali, ele... Opa. Voltar aqui. Cliquei aqui no slider. Olha lá. Aí, ó, da mesma forma como eu tenho outros registros aqui, ó. Tem vários, né? Eu vou pegar somente uma. Olha lá. Olha. Estou pegando só como exemplo, entendeu? Mas todos aqui são registros. Estou pegando alguns aleatórios, tá? Então perceba que existe uma relação. E aí uma coisa legal, deixa eu apagar aqui, apagar aqui e fazer uma coisa bem bacana, tá? Deixa eu apagar todo esse rabisco que eu fiz aqui. Deixa eu apagar aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui agora. Então, ó, vamos lá. Deixa eu verificar. Ô, Flávio. Ali não, é aqui desse lado. Olha lá. Vamos olhar aqui, ó, na item pedido. Tá? Na item pedido não. Vamos olhar lá no pedido. Cadê a tem a pedido, Flávio? Eu não sei, eu não vi, estava aqui, aqui, ó. Olha só que interessante. Tá vendo isso daqui, ó? Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo? Ó, o código do cliente e o código do vendedor, vamos achar esses vendedores aí, ó. Vamos achar esses caras. Vou pegar essa linha aqui em destaque, ó. Vou pegar essa linha aqui, ó. Qual é o vendedor? Então vamos achar aqui, ó. Opa, ó. Ó, vou circular aqui, ó. O cliente é o 720 e o vendedor é o 101, certo? Então, vamos procurar quem é esse cliente. Então, vamos procurar esse cliente. Quem é o cliente 720? Eu tenho que vir aqui, ó. Ó, achei. Olha lá, achei o cliente 720, ó. Quem é o cliente 720? É esse aqui, ó. Ó, achei ele aqui, ó. E tinha o vendedor 101, né? Vamos achar ele aqui. Olha lá, achei ele aqui também, ó. Olha lá. Então eu sei que esse pedido é para o cliente Ana e a Ana foi atendida pelo vendedor João, tá? Então tá aqui, ó, está aqui, ó, certo? Foi atendido. E o que que ela comprou nesse pedido? Então vamos lá. Vamos olhar o pedido, ó. O pedido é esse aqui, ó, o 97. O pedido é o 97. Então vamos olhar aqui, ó, nos itens pedido, ó. Aqui, ó, número do pedido. Ó, aqui, ó, o número do pedido aqui, ó. Vou lá, vou marcar ele, ó. Coincidentemente, foi comprado somente um item. Tá vendo que tem itens aqui que tem dois? Ó, esse aqui, por exemplo, ó. Entendeu? Tem 1, 2, 3, 4, 5 itens. Mas aqui, coincidentemente, nesse só teve um. Tá bom?
Só teve um. E que produto que é esse? Vamos olhar esse produto aqui, ó, é o produto 77. Vamos olhar quem é o produto 77. Agora eu estou vindo aqui na tabela, 77, é o último aqui, ó. Aqui ele, ó. É papel. Foi lá e comprou papel. Tá aqui, ó. Tá? Então perceba que isso aqui que nós acabamos de fazer agora, isso aqui que nós acabamos de fazer é esse relacionamento aqui, ó, que foi proposta na modelagem e que ele foi criado no banco de dados a partir disso daqui, ó. Então, por exemplo, ó, tá vendo aqui o cliente com o pedido, ó? Onde que está esse relacionamento do cliente com o pedido? É isso aqui, ó. Ó, é isso daqui. Então, esses rabisquinhos aqui, ó, eles são os relacionamentos, tá bom? E depois que isso estiver tudo pronto, quando eu começo a trabalhar com o sistema, eu vou ter essas relações. Então, como é que eu faço para saber quem foi o cliente e o vendedor desse pedido? Eu pego aqui o código, que é uma FK, e procuro a APK deles, respectivamente, nas outras tabelas. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo até aí nesse momento? Tranquilo, apesar que é bastante Tranquilo? informação, tipo, na tabela que você passou, é você mesmo, não sei se foi você que fez, o trabalho Aham. que deve ter dado. Não, ela é bem simples, tá? Fique tranquilo. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, que eu vou mostrar para vocês lá depois como é que a gente faz isso. Fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. Eu sei que pelo fato de a gente estar remotamente, existe um fator complicador maior aí. Vou falar da minha pessoa, tá? Quando eu comecei a estudar banco de dados, eu vi na faculdade, certo? Eu achei que eu comecei a ver banco de dados tardiamente, é que eu não fiz curso técnico, né? Eu fiz escola tradicional, escola que não tinha ensino técnico, e fui para a faculdade. Então, quando eu tive na faculdade, eu tive um banco de dados muito superficial na faculdade. E o professor era muito ruim para explicar, era difícil entender o que aquele cara falava, mas enfim. Mas aí eu me interessei e fui estudando. Eu fui aprender banco de dados mesmo quando eu fui fazer uma especialização em banco de dados Oracle, tá? Mas o grande problema que eu vejo no banco de dados não é nem as linhas de comando. A maior dificuldade é virar e falar: olha, precisa criar um banco de dados para essa empresa. E aí, sabe tudo aquilo que a gente veio falando lá no começo? Entender o negócio da empresa, entender quais as informações que tem que ser armazenada. Essa é a parte mais difícil. Tá? Esse não tem escola que te ensina. É muito complicado, porque cada empresa é uma história, cada empresa é um problema, cada ideia vai trazer particularidades. Então, aprender a mexer com o banco de dados é até que é fácil, não tem muita dificuldade não, tá? Vocês vão ver que os comandos, eles são muito básicos e eles são muito repetitivos. O grande problema é você fazer a abstração do mundo real para o banco de dados, porque você precisa ter as regras de negócio. Como é que você vai relacionar isso, tá? Então, a princípio, essa parte é simples. O pior mesmo é a definição. Essa definição, eu com a professora Amanda, a gente já vai dar para vocês. Então, a gente vai trabalhar com um banco de dados chamado loja, onde a gente vai dizer, olha, essa loja, ela tem esses problemas, então vamos criar um banco de dados. Então, toda essa abstração a gente já meio que andou falando para vocês, tá? Mas fica tranquilo, vamos devagar, a gente tem até o final do ano aí para ver bastante coisa. Mas sim, não pode deixar para ver tudo depois, né? Senão vai acumular, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês um banco de dados. Deixa eu só ver, deixa eu já dividir a tela aqui. Que eu estava buscando ontem informação de como é que a gente ia fazer esse banco de dados remoto, né? Deixa eu compartilhar, deixa eu abrir uma tela aqui para vocês. Cadê aqui? Banco de dados MySQL. Então, ó,
Existe esse site aqui, ó, DB for Free. Eu vou até colocar aqui, ó. Se vocês depois quiserem usar esse banco de dados que eu criei, é o banco de dados que eu vou usar com vocês, entendeu? Aí aqui, deixa eu só... Ah, legal. Aí aqui, ó, como é que eu faço Como é que eu faço aqui? Deixa eu só pegar um carinha aqui. Pronto, agora sim. Como é que eu faço aqui para ir? Bom, depois que você chegou, se você quiser criar um banco de dados novo, você vem aqui, ó, e cadastra, ok? Você pode vir aqui e fazer o seu cadastro. Se vocês quiserem usar o meu cadastro, não tem problema nenhum. Aonde que eu vou vir? Eu vou vir aqui, ó. Depois, primeiro você faz isso. Você vai receber um e-mail. Depois você faz isso daqui, tá? No meu caso, eu já fiz a etapa 1. Então, eu vou aqui direto para a etapa 2 agora. Eu vou clicar aqui, ó. Quando eu clicar aqui, ele vai para uma outra tela. Tá aparecendo essa tela aqui para vocês? Tá, dá pra ver aqui. Beleza. Essa senha aqui, ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, o usuário aqui em cima é IFSP Flávio. Tá bom? Então, depois que vocês me perguntarem, não tem problema nenhum. Bom, fato é que eu vou clicar aqui no login. Espero que seja rápido. Ontem ele deu uma engripada aí. Ele vai abrir para a gente o banco de dados, ok? Peraí, tá. Ele vai abrir o banco de dados e eu vou ter acesso aos dados que eu vou criar. Enquanto ele está pensando aí, eu esqueci de habilitar isso na hora que eu tinha começado a aula, né? Para variar. Deixa eu ver aqui. Ah lá, né? É meus moleque. Ah lá. Enquanto ele está abrindo aí, deixa eu ver aqui o banco de dados aqui. Cadê você? Aqui. Enquanto ele está pensando em abrir ali, que ele demora um pouquinho, tá? Antes disso, basicamente, ele vai abrir algo muito parecido com isso daqui, ó. Esse banco de dados aqui é local da minha máquina. Se nós estivéssemos no Instituto Federal, nós estaríamos usando isso daqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, mas a gente vai trabalhar, eu e a professora, a gente vai apresentar com mais qualidade. O que é isso daqui, ó? Isso daqui, ó, é o nome do nosso banco de dados. E tá vendo aqui que está em inglês tables? Isso daqui são as nossas tabelas, né? Deixa eu fazer um select aqui em uma tabela. Deixa eu fechar aqui um monte de coisa que está sobrando aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. Select, asterístico, from, TBL, cliente, por exemplo. Isso aqui é uma tabela que eu estou trabalhando com uma pessoa. Vou executar aqui, ó. Olha lá, ó. Olha só, esse daqui, ó, é o comando. E aqui são os dados, ó, que ele apresentou, tá? Então, nós vamos fazer isso juntos, tá bom? Nós vamos ir trabalhando aí bem tranquilamente. Deixa eu mostrar, enquanto ele está fazendo aí, deixa eu mostrar aqui o do celular. Conectar. Deixa eu ver aqui. Conectar, eu acho. Aqui. Deixa eu dividir a tela aqui do celular com vocês. Aqui. Peraí, que acho que vai... Apareceu a tela do meu celular aí para vocês? Sim. Maravilha. Então, ó, eu instalei aqui esse programa aqui, ó, SQLite. Tá vendo? Ó? SQLite Manager lá em cima. Eu instalei no meu celular. E eu criei um banco de dados chamado Big Venda. Eu vou clicar nele aqui, ó. E por enquanto, tá vendo que não tem nenhuma tabela, mas eu vou criar uma tabela aqui, ó. Olha que bacaninha. Então eu vou dar o nome da tabela aqui, ó, teste, por exemplo, ó. Eita. Se ele deixar eu digitar, né?
Ai, é que ontem eu fiz na unha aqui, né? Oh, meu. Como é que faz agora? Agora não está aparecendo aqui o painel de controle para mim digitar, não está aparecendo o teclado? Por que não aparece o teclado? Não, celular, largou eu na mão agora. Mas aqui, ó, agora ele... agora apareceu. Teste. Teste, tá ok? E vou dar aqui, ó, sei lá, código. Código, ó. Vou falar que ele é inteiro. E aqui, ó, no abre, eu vou falar que ele é um primary key, tá? Chave primária. E vou falar que aqui é o nome. E aqui não é varchar, aqui é agora texto, certo? Vou falar que ele é um texto. Ele só não deixa eu... ele só não deixa eu colocar aqui o tamanho, mas não tem problema. E boa. Feito isso, o que eu faço? Eu dou um salvar aqui, ó. Feito, tá? Ele pegou, tá vendo que ele deu uma, tá vendo que ali no topo ele tá dizendo uma linha de comando, ó, create table, teste, código. Tá vendo que ele deu ali a linha de comando em cima, ó? Maravilha, né? Olha que bacana. Se eu clicar aqui, ó, ele fez um select para mim. Vamos fazer um select aqui, Flávio? Vamos fazer um insert aqui, ó. Tô digitando, tá? Insert, into, né? Como é uma chave primária, eu não preciso. Into teste. Aí eu vou abrir aqui nome, porque como o código é chave primária, eu não preciso colocar, tá bom? Aí eu vou vir aqui, values. Aí agora aqui eu vou colocar, vou colocar aqui, ó, Flávio, certo? Vou fechar as aspas e vou fechar o parênteses e vou executar. Tá vendo que ali na frente do Big Venda tem um disquinho e tem uma setinha, bem discretamente? Eu vou clicar na setinha. Aí, ó, eu vou voltar aqui, ó. Ah lá, tá vendo que apareceu o dado que eu acabei de criar? Viram isso? Dá para usar, ó. Dá para usar o celular com certa, vamos dizer assim, com uma certa, com um pouco de qualidade, tá? Então depois, se alguém quiser, mas é SQL Lite, tá? O nome do aplicativo. Eu não sei, eu não entendo muito bem dessa. Aqui eu dou um cancel, tá? Eu dou um save aqui para ele sair. Existe aqui, dá para pegar aqui. Eu não sei se dá para pegar o nome do bendito desse cara aqui. Deve estar aqui, SQLite. Cadê? Nesse celular aqui. Deixa eu ver aqui, SQLite. Cadê o bendito? Eu não sei como é que faz para mandar isso aqui para vocês. Aqui, ó. É esse cara aqui, ó. SQLite Manager. Eu consigo compartilhar esse link aqui com vocês? Eu não sei. Depois, se alguém souber, me fala, eu ajudo, tá? Me fala como é que faz isso. Mas é esse cara aqui, tá bom? Deixa eu sair daqui. Beleza? Então, ó, a gente tem uma ferramenta no celular e agora abriu aqui, ó. Olha só aqui, ó. Então, é essa ferramenta que vocês vão ter. Quando eu clicar aqui no SQL, eu vou fazer algo muito parecido que eu fiz ali, ó. Então, eu vou dar aqui um select. Se eu der aqui um show tables, ele não vai ter nada, né? Porque aí aqui eu tenho um executar, ó. Aqui que eu mando executar o comando. Aí ele vai dizer que está vazio, não tem nada, né? Deixa eu dar um use primeiro, Big Venda, né? Que esse aqui é o banco de dados, Flávio. Acho que eu não... Big Venda. Vamos selecionar o banco de dados, legal. Tá vendo que tá rodando aqui, ó? Ele tá pensando aí em criar. Olha lá, selecionou o banco de dados. Não tem nada aqui dentro, tá? Vamos criar aqui, ó, create table. Vou fazer a mesma coisa, teste.
Vou colocar aqui código int, tá? Eu vou deixar sem ser chave primária, só para a gente ver a diferença lá. Varchar tamanho 100. Aqui eu consigo criar dar um pouco mais de detalhe. Vou executar esse cara aqui, ó. Opa, create table. O que eu fiz errado? Create table. Teste. O que eu fiz errado lá? Nenhum banco. Ah! Use Big Venda. É que como eu estou usando online, eu tenho que estar toda hora colocando isso daí. Agora foi. Agora ele criou. Agora, se eu vir aqui, vamos lá. Aqui é bem zoadinho, viu, pessoal? Use Big Venda, tá? Aí se eu der um Show Tables agora ele vai aparecer aqui, ó, Show Tables. Deixa eu só copiar e colar, que eu vou ter que estar toda hora executando esse comando aí. Ó, apareceu uma tabela chamada teste, tá? Se eu chegar aqui, ó, opa, cadê? Ai, aqui no cara errado ali. Enfim. Ó, vou dar um insert agora. Insert into teste. Aí vou colocar aqui ID, não, é código, Flávio, código, vírgula, nome, aí values, né? Vou colocar aqui o número 100 e aqui, entre aspas, dupla, Flávio Mania, né? Vou fechar aqui ponto e vírgula. E vou mandar executar agora isso daqui. Ah, e depois eu vou fazer um select. Select, asterístico, from, test, tá? Então, eu incluí um dado e vou mostrar. Fique tranquilo que esses comandos que eu estou apresentando aqui, eu com a professora, nós vamos depois fazer com vocês cada um deles, tá? Fique tranquilo. Eu só estou antecipando algumas coisas que a gente vai ver na próxima aula. Agora ele gripou aqui, né? Agora ele está pensando. Tá. Mas fique tranquilo, tá? Esses comandos a gente vai ver depois com calma. Que ele está demorando aqui é internet, tá? Pessoal, aparentemente eu tenho que lá, papapá, digo que não tenho, digo porque não tenho computador, aguenta assim, aparentemente, Beatriz, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Conversar com vocês. Beleza? Tranquilo, pessoal? Quem quiser instalar o MySQL no computador, tá? É muito simples, tá bom? É só entrar tem que entrar na internet, baixar o MySQL, tá bom? Tem vários tutoriais na internet que ensina. Basicamente, quem for usar o Windows, é o padrão Windows. Baixou lá, next, next, next e ponto final. Quem trabalha com o Linux, no Linux já tem, dependendo da versão Linux, já tem ali eu nunca sei o nome daquilo, porque eu não sou especialista em Linux. Já tem ali parece que é uma loja do Linux que você abre, você procura lá MySQL, ele já instala para você, ele faz a instalação normal, tá? Isso, aí o Rafael deu uma dica aqui, ó, que é muito mais prático, né? E isso que eu falei para vocês é a instalação do banco de dados unicamente. Mas tem uma solução chamada Champ, que é muito mais prática, né? O Champ, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. O Champ, inclusive, é o que tem instalado no Instituto Federal. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, eu compartilho ele com vocês. É esse mesmo aqui, ó. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Sim, ele vem com MySQL. A gente vai usar só o MySQL, né? Mas ele já vem para, ele inclusive já dá para desenvolver
é para PHP, né? É esse cara aqui, ó, o Champ. Ah, Flávio, mas está aqui o MariaDB. Fica tranquilo, MariaDB é a irmã gêmea do MySQL, tá bom? Então é só baixar o Champ e instalar, tá bom? Tem até aqui, ó. Ó, tem até a versão aqui para Windows, ó, para Linux e macOS. O aqui para Linux, ele está baixando, ó. São 161 megabytes, ok? Se alguém tiver dificuldade, me manda mensagem, eu coloco esse cara aqui num disco virtual e compartilho o link para vocês baixarem diretamente lá no disco virtual. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para nós. Então, fica a critério de vocês, fica a critério de cada um. Se você quiser baixar o Champ, é legal? Bacana, vai ajudar bastante. Se você quiser usar o celular, também dá, tá? Ele é só um pouquinho mais limitado, mas para o que a gente vai usar, resolve tranquilamente. Certo? Pessoal, era isso que eu com a professora hoje tinha que falar. Amanda, você quer acrescentar alguma coisa? Acho que não precisa. Tranquilo? Feito. Pessoal, ficou alguma dúvida aí em aberto que, pô, não entendi muito bem? E lembrando que esses comandos a gente vai trabalhar na próxima aula. Vai ter edição hoje? Não. Eu com a professora a gente vai preferir aplicar atividade para vocês quando a gente entrar nos comandos, tá bom? Tranquilo? Ah, pessoal, eu não sei se alguém estava com problema de faltas. Eu lembro que tinha uma colega de vocês que estava com problema de falta nessa disciplina. Foi reaberto o período e eu já corrigi, tá? Então é legal vocês darem uma olhada lá se não tem nota, não tem falta, tá bom? Que daqui a pouco vai fechar esse negócio de novo, tá? Pessoal, então se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula, beleza? Então tá jóia, então. Pessoal, muito obrigado, né? Obrigado, professora Amanda. Ótima semana para todos nós aí que está começando, tá bom? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula, tá? Tá Tchau, bom, tchau, pessoal. Boa Muito semana. obrigado. Tchau. Qualquer coisa, manda mensagem. Tchau. Vamos lá, parar a gravação.